da palavra. Hoje, irmão, nós estamos aqui no livro de Levítico aqui, o livro sacerdotal, né? Hoje é o capítulo 24, com 23 versículos, né? Hoje nós temos aqui para pregar, estudar. Eu quero que você acompanhe, né? Não deixe a vida para chorar, não deixe o tempo te apertar, não deixe a salvação passar, viu? Porque hoje é o dia da salvação. Glória a Deus, aleluia. Eu tenho esse louvor aí, eu vou cantar ele uma hora, o título dele, né? Não deixe a vida para chorar, não deixe o tempo te apertar, não deixe a salvação passar. Glória a Deus, aleluia. Eu vou cantar ele a qualquer hora, ensaiar. Eu tenho um bocado de louvor aí para ensaiar, é que eu trabalho muito, não tenho nem tempo. Levítico, livro de Levítico 24, capítulo 24, versículo 1 ao versículo 23. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira puro, batido para a luminária, para acender as lâmpadas continuamente. Versículo 3: Arão as porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Versículo 4: sobre o castiçal, né? O castiçal puro porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. E o 5: também tomarás da flor de farinha e dela cozerá 12 bolos, cada bolo será de 2 dízimas. Vamos parar aqui, né? 1490 antes da era cristã. Era esta passagem. As lâmpadas, falou o Senhor a Moisés, né? Ordena aos filhos de Israel que te traga azeite puro de oliveira. Olha Deus. Moído para a luminária, para manter acesas as lâmpadas de contínuo, né? Olha Deus. Todo dia, do amanhecer ao anoitecer, né? O azeite puro representa a graça do Espírito Santo, fundada sobre a obra de Cristo, como exibida pelo candelabro de ouro maciço. A oliva era amassada para produzir azeite, e o ouro era amassado, ou seja, maciço, para formar o candelabro. Em outras palavras, a graça e a luz do Espírito são fundamentadas sobre a morte de Cristo e mantidas em claridade e poder pelo sacerdócio de Cristo. A lâmpada acesa de contínuo se refere ao fato de que Cristo foi guiado perfeitamente pelo Espírito Santo em todo o momento. Ele não viveu treva, pecado, ele foi guiado, o Espírito Santo estava nessa luminária continuamente. Glória a Jesus. Tudo era perfeito, tipificando o Cristo, o seu sacrifício. No lugar santo, a primeira habitação do tabernáculo, as lâmpadas deviam ser acendidas pelos sacerdotes cada manhã, às 9 a.m.
A hora do sacrifício contínuo. E cada tarde, às 3 p.m., a hora do sacrifício. Né? Vestertino, nesse momento, as mechas deviam ser limpas ou substituídas e o azeite reposto. Seu cumprimento sobre o Novo Testamento, a nova aliança, pertence ao Espírito Santo, que mora no coração e vida do crente, para sempre. João 14, 16, 17, vamos lá? Santo Evangelho segundo escreveu São João. 14, 16, 17. E rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém? Versículo 4. Sobre o candelabro de ouro puro porá sempre em ordem as lâmpadas, candelabro, né? Diante do Senhor, né? Era um processo contínuo que exigia atenção, cada manhã e cada tarde, e não poderia ficar sem atendimento. Estava diante do Senhor, pão da preposição. Versículo 5, né? E também tomarás da flor de farinha, né? Tipo da vida perfeita de Cristo, né? Da flor de farinha. E cozerá dela 12 pães. 12 é o número de Deus para governo. Entretanto, sempre devemos recordar que é o governo de Deus, com suas pautas na palavra de Deus, e não o governo do homem. Isto sempre foi o maior obstáculo à obra de Deus. O homem tenta trocar o governo de Deus por meio de instituir o governo projetado pelo homem, e afirmando ser de Deus. Cada pão será de 2 décimos de um efa. O pão representa a Cristo e se refere ao fato de que o governo é nitidamente dele. Apocalipse 1, 12 a 16. Vamos lá? Apocalipse 1, 12 ao versículo 16. Oh, glória a Deus, aleluia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a neve, e os olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. O 16. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma
aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Amém? Leitura do versículo 6. É 7. Não, é 6. Está no 6. E o porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura perante o Senhor. Todo este pão que representa a Cristo, né? Esta massa limpa estava coberta com ouro puro, que ficava diante do Senhor. O puro incenso deve ser queimado sobre a mesa limpa. Significa que todas as coisas ligadas ao Senhor e à sua adoração devem ser puras. Portanto, tipifica a pureza da vida e o comportamento dos adoradores que se assemelha a ele. Versículo 7. E sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão, por oferta memorial, oferta queimada ao Senhor. Havia 2 montões de pães, 6 em cada montão, com um recipiente de incenso, recipiente de incenso em cima de cada montão, aceso continuamente. Uma substância amarga. A memória de Cristo se deve guardar viva constantemente, que por regra geral pertence ao que ele fez por nós na cruz. Ao queimar o incenso em cima dos montões, fez-se dos pães da proposição uma oferta oferecida por jogo ao Senhor. Na realidade, os moldes de pães não foram queimados no fogo, porque deviam ser queimados pelos sacerdotes no lugar santo, como o mais santo das ofertas. O fogo representava o juízo. Ou o queimar-se da escória das vidas dos crentes. Mateus 3:11. Ou o juízo pelo pecado. Levítico 10, 1 e 2. Agora vamos lá passar no Evangelho de São Mateus 3:11. Evangelho de São Mateus aqui, não, irmão? Capítulo 3, versículo 11, vamos ver o que está falando. Glória a Deus, aleluia. 3 e 11. Glória a Deus, aleluia. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, né? Agora vamos voltar aqui do Levítico 10, 1 e 2. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenaram. O 2. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Amém? Versículo 8. Em cada dia de sábado, isto se porá em ordem perante o Senhor,
continuamente pelos filhos de Israel por conserto perpétuo. Cada sábado, todos os 12 moldes de pães devem ser comidos pelo sacerdote com novos moldes, tomando o seu lugar. Era um tipo do nosso comer de Cristo como o pão da vida. João 6,58. Pertence ao fato de que todo israelita tinha que dar meio ciclo de prata cada ano, que contribuía anualmente para a manutenção do serviço no santuário, a aquisição dos ingredientes, etc. Prata representava a redenção, que é o que Cristo produziria como o resultado de sua morte na cruz, né? Essa prata representaria a redenção, né? Agora vamos lá no Santo Evangelho segundo escreveu São João, 6:58, né? Versículo 58. Esse é o pão que desceu dos céus, e o caso de vossos, pai, que comeram o maná e morrera. Quem comer esse pão viverá para sempre. Amém? A vontade de Deus é a palavra. Através da palavra nós estamos comendo deste pão. 9. E será de Arão e de seus filhos, os quais comerão no lugar santo, porque uma coisa santíssima é. Para eles, das ofertas queimadas ao Senhor por estatuto perpétuo. Refere-se a todo o sacerdócio que deve ser da linhagem de Arão, cada sábado, a primeira habitação do tabernáculo, porque tipificava Cristo em sua perfeição, com essa perfeição dada aos crentes, tipificado pelo pão comido pelos sacerdotes. Tudo isto foi completo em Cristo, mas continua a ser perpétuo, pelo fato de que os crentes nós crentes devem comer de Cristo, alimentar da palavra constantemente. Ele é o nosso repouso, tipificado pelo sábado. Amém? Versículo 10. E apareceu um filho de uma mulher israelita, a qual era filho de um egípcio, no meio dos filhos de Israel. E o filho da israelita e um homem israelita profanara no arraial. É um quadro, um tipo da nação mesmo de Israel, representada pelo filho da mulher israelita, que procuraria assassinar o verdadeiro homem de Israel, o homem Jesus Cristo. Até isso aí já estava simbolizando o que iria acontecer com ele no futuro, né? Por esse estrangeiro que apareceu, filho do egípcio com a mulher israelita. E o que sucedeu com ele? Ele foi levado, julgado e apedrejado. Versículo 11. Então, o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou pelo que o trouxera a Moisés, e o nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibri,
da tribo de Dan. A ideia é, ele amaldiçoou a Deus e a lei de Deus. E a sua mãe se chamava Solomite, filha de Dibri, da tribo de Dan. O fato de ambos os nomes, tanto o pessoal como o da tribo, serem tão distintamente especificados, aqui indica que o registro deste incidente foi registrado para assinalar o assunto ímpio de uma aliança tão profana e para guardar as mulheres hebreias contra a idogamia com os pagãos, né? Versículo 12. E levara à prisão até se lhes fizesse declaração pela boca do Senhor. Uma célula. A sujeição da mente que aparece neste versículo é o cuidado com o que quisera fazer como Deus quisesse, e não atuar no calor de seu próprio julgamento. É muito considerado, né? Versículo 13. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, 13, 14, tira o que tem blasfemado para fora do arraial, e todos os que ouvira porão as suas mãos sobre a sua cabeça. Então toda a congregação o apedrejará. Ele caiu na pedra, né? Foi exterminado. A morte física sobre a nova aliança, agora não é exigida, porque Jesus cumpriu, não pode fazer mais isso. A lei em cada aspecto. Em efeito, morreu por todos, porém ainda é certo que a morte espiritual segue a qualquer que toma a palavra de Deus desprecentemente. 15. E aos filhos de Israel falarás, dizendo: qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. Né? Gentil, né? Os pagãos. Versículo 17. Deste modo, o homem que fere de morte, quer dizer, assassina a qualquer pessoa, sofrerá a morte. Na lei era assim. Hoje Jesus, só Deus que perdoou Caim quando feriu seu irmão, deu um sinal na testa e deu garantia de vida para ele, né? Perdão, né? Lá antes da graça. 18. Mas quem matar um animal, né, o restituirá a vida por vida. Essas leis já tinham sido dadas e registradas em Êxodo, capítulo 21, ao menos um dos motivos pelo o qual elas estão repartidas aqui deviam ser dadas a conhecer, que era aplicáveis tanto para o partidário, o gentil ou o israelita. 19. O que acusar lesão em seu próximo, causar lesão em seu próximo, não é acusar, causar lesão em seu próximo, conforme fez assim, lhe seja feito. 20. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente, como ele tiver desfigurado.
algum homem assim se lhe fará, né? A lei do olho por olho era no tempo de Moisés, agora já passou, dente por dente, osso por osso, né? Na realidade, essas leis raras vezes foram aplicadas a maior parte do tempo. Um valor em dinheiro era posto sobre a infração, e esta era paga à vítima. Quer dizer, se um mal na realidade tivesse sido feito. 21. E quem, pois, matar um animal, restituí-la, mas quem matar um homem será morto. Lá em Gênesis, né, 9:6 fala, o homem, a lei dizia, o homem que derramar o sangue do homem, pelo homem terá o seu sangue derramado. Jesus cumpriu também, né? Agora, perdão, é perdoar. Versículo 22. O mesmo direito tereis, assim será para o estrangeiro, como também ao natural, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Como se diz anteriormente, devia haver uma maneira de lei aplicável, na mesma maneira para todos, né? Versículo 23. E diz Moisés aos filhos de Israel, que levassem o que tinha blasfemado para fora do arraial e o apedrejasse com pedras, e fizera os filhos de Israel como o Senhor ordenara a Moisés. Amém? Ele foi preso na cela até o Senhor falasse o que deveria fazer com ele, ser feito com ele. Quando o Senhor falou, todos os testemunhas, as pessoas que viram ele blasfemar e amaldiçoar o nome de Jeová, do Deus dos céus, tinham que chegar e pôr a mão sobre a sua cabeça e depois ele ser apedrejado pelo povo, né? Pelos israelitas. Doído, doloso, né? Aí eu cumprimento a lei. Senhor, chegou o fim. Irmãos, Pai do Senhor, chegou o fim. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja derramado em nossos corações, desde agora para todos sempre, assim seja. Amém.